A igreja em Jerusalém é o exemplo para todas as igrejas atuais, porque aquela viveu o princípio do evangelho em Cristo Jesus, tendo recebido ele pessoalmente, foi ele que edificou a igreja, inaugurou durante o Pentecoste e agora nos mandou pregar a palavra. O ensino da palavra de Deus faz parte da comissão. Ide por todo mundo, pregar este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, veja que esta é a missão da igreja. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, ela fez isso através dos próprios apóstolos. E eles deixaram para nós não só o exemplo na prática, como também a instrução para que nós pudéssemos ter a norma de como agir pela palavra de Deus, cumprindo o ID do Senhor. A mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, ela foi transmitida a nós pelos apóstolos e agora nós anunciamos essa tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo próprio Senhor e nos foi transmitida por estes homens de Deus. E temos que levar avante, anunciando sempre esta palavra. Destaca algumas informações aqui da lição número 12, que será estudada presencialmente no dia 21 de setembro de 2025, que tem por título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 e 20, nós lemos o texto assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso, primeiramente, eles tinham aquela primeira impressão de que os judeus entenderiam o que eles estariam anunciando, que estariam anunciando a Jesus, o Messias, o prometido. Anunciar para um gentil, eles talvez não soubessem como passar esta informação, esquecendo que quem revela o próprio Cristo é o Espírito Santo. Talvez tivessem essa dificuldade no início, mas era o início da igreja, a igreja sendo implantada. Porém, começa alguns irmãos, não são irmãos anônimos, não são irmãos desigrejados, não, são pessoas que fazem parte desse mesmo grupo, que também estava saindo por causa da perseguição. Eles são desbravadores, são homens de Deus, são homens que tinham conhecimento da palavra e que também tinham o contato com outra cultura. E por isso diz aqui, e havia, verso 20, entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mensagem é essa, a mensagem é cristocêntrica, é a única mensagem que salva, porque não há salvação fora de Jesus. A pregação, o próprio Senhor disse que é para pregar tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porém, eles, Atos 1:8, fala para pregar, expandir este evangelho. Lucas 24, a partir do verso 44, vai falar sobre esta expansão do evangelho, em seu nome pregar o arrependimento. Porém, a igreja deu aquela titubeada, mas vem a perseguição, como nós já trabalhamos em aulas anteriores. Estevão sofre o martírio e a perseguição se intensifica. Atos capítulo 8 fala que alguns já estavam dispersos e ali Filipe prega a palavra. E aqui nós dá continuidade àquele mesmo texto dizendo: e os que foram dispersos, diz aqui o verso, começando a pregar ali aos judeus. Os judeus conheciam a Torá. Para eles já sabiam da promessa do Messias. Era mais fácil, né, de dizer a eles: olha, o Messias já veio, foi aquele que vocês mataram, é aquele, Deus ressuscitou eles dos mortos. Mas o Senhor queria que esta mensagem fosse até os confins da terra, chegasse até nós. Esta mensagem de salvação abrange a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É abrangente essa mensagem. Esta expiação é ilimitada. Esta mensagem é para todos que quiserem
Agora, interessante, irmãos, é que ele mandou pregar. E o cumprir desta palavra é que falta às vezes. Nós precisamos pregar sempre, pregar a todos, pregar sem escolher, mas pregar sempre. Veja, é interessante que lá em Marcos capítulo 1, quando Jesus fez uma cura de um leproso, no verso 45 está escrito assim, verso 44, disse-lhe, olha, não digas a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Olha aqui, quem foi tocado, quem foi liberto, quem foi purificado como esse leproso, não consegue guardar, não. O Senhor falou, não fala. Ele ainda não tinha padecido na cruz, ainda não tinha ressuscitado. Não fala, não. Mas o homem foi liberto, o homem foi curado. O milagre aconteceu. Quem recebe a transformação de Deus não tem como guardar esta mensagem. Não tem como ficar para si e deixar os outros irem perecendo naquela mesma dificuldade que você já passou, com aquele mesmo medo que você já teve, com aquela mesma incerteza de vida eterna que você já teve. Não podemos deixar de anunciar. Em Atos capítulo 4, verso 20 está escrito, não podemos deixar de anunciar aquilo que temos visto e ouvido. Pedro fala em nome dos apóstolos, não tem como segurar isso para mim. Eu sei que os meus pecados foram perdoados. Eu sei que há salvação em Cristo Jesus, que tem vida eterna, vida após esta morte. Não tem como segurar para mim mesmo. Não tem como ficar sem anunciar. Foi o que aconteceu com Paulo. Olha, Paulo, quando ele fala na presença de Agripa, ele conta o que aconteceu com ele. Olha isso. Ele diz para Agripa que ele teve aquele encontro com Jesus, quando ele perseguia o povo de Deus. Jesus fala com ele diz, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Está lá em Atos, capítulo 26, a partir do verso 15. E ele disse, olha, eu sou Jesus a quem tu persegue, eu estou livrando você. Olha, veja o verso 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. Eu estou te enviando aos gentios. Eu te tirei deste caminho de perseguidor para você agora anunciar que eu sou o Senhor. Aquele que foi anunciado lá na Torá, na Taná, na Bíblia no Antigo Testamento, que era a revelação de Deus escrita. Eu sou ele, eu sou o Cristo, a palavra manifestada, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, diz João, como a glória do unigênito do Pai. Agora, você, Paulo, está tendo esse encontro para você anunciar. Veja, ele diz, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus falando com Paulo, disse, você vai anunciar, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele disse, eu não tive como me calar. Eu era perseguidor, eu vivia esperando o Messias e perseguindo quem falava em Cristo, aquele Jesus que nasceu lá em Nazaré, como um impostor. Mas agora eu sei, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Sabe por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Veja aqui. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus e praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, tentando matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão os que o profeta e Moisés disseram haver de acontecer. Disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro
da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Veja, ele disse, o que estava escrito lá na lei foi revelado a mim. Agora eu estou anunciando, estou mostrando que este era o Cristo que deveria vir, padecer, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e garantir-nos vida eterna. Se morrermos com ele, também temos a certeza que com ele reinaremos, teremos vida e reinaremos. Esta é a missão da igreja, é a missão que a igreja primitiva fez e que nós temos que dar continuidade. Veja, não temos que escolher este ou aquele, às vezes estamos despreparados e estamos pregando só para aquele grupinho, como eles pregavam só aos judeus, até que alguém, não desigrejado, mas comprometido, que tinha o conhecimento a mais, levou a palavra a outros, levou a missão transcultural para outra cultura. Quantas culturas tem próximos de nós que às vezes não foi alcançada ainda com esta palavra, mas eles precisam ouvir. E ainda transnacional, porque começou a ir a outras nações, a encontrar outras pessoas. A Bíblia diz até os confins da terra. Que nós possamos também ser assim e levar esta palavra, que é uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor, diz lá em Hebreus capítulo 2. É uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram. Que nós possamos também ter esse cuidado de levar esta palavra e não só sair para Antioquia da Síria, mas alcançar os mais distantes rincões. Às vezes, o campo missionário que precisa ouvir a voz de Deus está do nosso lado, nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega de trabalho. Quantos estão precisando ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus perdoa, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus em breve voltará. Há um arrebatamento para nós seremos levados para estar para sempre com o Senhor. Está escrito lá em João capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar e volto, e vos levarei para que vocês estejam onde eu estiver. Eu não sei quem está ao alcance, mas não se preocupe com metodologia, não se preocupe com maneiras de se fazer, preocupe em mostrar esta obra do Senhor. Ele fez em mim, ele faz em você. Ele batizou-me com o Espírito Santo, ele perdoou os meus pecados, ele selou-me com o seu Espírito, ele batizou-me com o teu Espírito Santo, revestimento de poder, e me mandou pregar. Ele pode fazer com você também. Ele me deu direito à vida eterna. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele mudou minha vida, ele muda a sua. Não há método. Jesus pregou até na relva, anunciou. E de repente eles disseram, mas espera aí, nem comida eles têm, Senhor. Vamos lhes pedir. Eles, não. Multiplicação, o milagre está aqui. Nós estamos com Deus do milagre, nós estamos com Deus que opera. Quando pudermos, preparamos um localzinho, mas quando não dá, pregamos sem. Porque há urgência para a salvação. E depois vamos arrumando os lugarzinhos, depois vamos assentando cada um, depois vamos vendo a distribuição correta para cada um. Ainda vai sobrar cestos cheios. Deus opera. Existem muitos lugares a serem alcançados. A gente diz, janela 10/40, precisa urgente. Cinturão verde, aqui perto de nós, Brasil, Amazônia, região Amazônia. Precisando urgentemente, mas aqui do meu lado, meu vizinho, minha cidade, meu bairro. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Não fui negligente à visão celestial. Não fui negligente. Aleluia. Que Deus possa nos ajudar a ser pregoeiro da palavra, anunciar que o Senhor salva, anunciar que o Senhor liberta, porque Ele faz mesmo e Ele tem essa salvação à espera daquele pecador que precisa do perdão. Mas Ele diz, convoca todos a que se arrependa, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com o grande amor de Deus. Está derramado a seu favor. Aceite-o e recebe vida eterna. Amém?